Eu queria que o professor comentasse com eles um pouquinho se houve alguma mudança da última prova para agora, se o professor tem alguma letra para fazer sobre a banca examinadora, se alguma coisa em específica. E o professor vai falar também sobre a estrutura da carreira. Então, o professor vai falar um pouquinho sobre a prova, como. O professor quer falar direto ou quer que eu vá interrompendo para. Pode me interromper quando você achar que eu devo Tá, parar ok. ou que eu Então devo vamos falar outra começar. O professor vai coisa. falar então agora sobre a prova do TRF, a banca, se ele tem alguma dica específica que vocês devem prestar mais atenção em alguma coisa. Uhum. Vamos lá então, professor. O que acontece é o seguinte, como vocês sabem, por imposição do CNJ, aí a primeira prova agora deve ser uma prova múltipla escolha, né? E quem vai fazer essa prova é o CESP. Então, evidentemente que a recomendação é seguir as provas anteriores do CESP. Recentemente foi feita uma prova para o TRF da quinta região, também pelo CESP. Eu até comentei as questões de tributário, já estão lá no trebcast.com.br. Eu soube que anularam algumas questões, estou até curioso para saber se anularam alguma de tributário, para a gente depois aí debater o motivo. Mas o fato é que você tem a primeira prova aí, realizada pelo CESP, e você tem a necessidade de acertar, se eu não me engano, pelo menos 30% de cada grupo, são 3 grupos, né, de matérias, e no total 60%. Então, 60% no total e pelo menos 30% de cada grupo. Mas não basta isso, não basta passar, ser aprovado. É preciso também ser aprovado entre os 200 ou 300 primeiros colocados. 200 primeiros colocados, se o número de inscritos foi inferior a 1.500. Eu acho que foi superior, já ouvi dizer que foi bem superior. Então, na verdade, a gente tem aí que se foi superior efetivamente a 1.500 inscritos, você tem que estar aprovado e colocado aí entre os 300 primeiros, sendo que os empatados, aqueles que empatarem aí na 300ª posição, vão juntos, vão todos para a prova dissertativa. Então é como se o CESP amassasse as pessoas, né? Trucidasse os candidatos e entregasse 300 ou 400, se empatados vários aí na última posição, aos desembargadores, à banca, quer dizer, também os membros da OAB que compõem a banca do TRF da segunda região, para terminar, para finalizar o serviço e tirar dali os aprovados. Bem, a prova dissertativa, vamos dizer, a segunda etapa, é composta aí de 2 provas, na verdade, uma na área civil, uma na área criminal. Ambas as provas têm uma sentença e 2 questões. Então, na área civil, você vai ter uma sentença, tá certo? Não penal, e 2 questões para fazer. Depois você vai fazer a prova relacionada ao direito penal, você vai ter uma sentença criminal e 2 questões também certamente relacionadas a esse tema. E aí, uma vez aprovado, você vai para a prova oral. Eu não tenho muito o que dizer sobre a banca para essa segunda etapa. Sobre o CESP, a gente não sabe quem é a banca, né? A gente não sabe quem são os examinadores. O que eu sei do CESP é que ele tem um banco de questões, tá certo? E tem alguém que mexe lá no computador e tira as questões que vão ser apresentadas aí na prova. Eles até indicam lá a membros do CESP, mas pelo que eu sei não são pessoas da área jurídica, tá certo? São as pessoas que dirigem ali o CESP, que certamente coordenam e estabelecem como é que vai ser feita a prova, né? Dentro daquele banco de questões que eles devem ter. Tá? Então não dá para você saber. O que você tem que fazer é estudar aí as provas antigas do CESP para seguir mais ou menos como é que é a linha. Tá certo? Eu estou prestes a comentar as questões que o CESP fez para a magistratura da Paraíba. O pessoal da Paraíba aí pode me esperar, porque eu já preparei tudo, estou com o texto prontinho, só falta gravar o vídeo. Tá certo? Vou marcar um dia aí para gravar ao vivo esse vídeo com vocês aí sobre os comentários, as questões de tributário da prova da Paraíba, Magistratura Estadual 2011, feita pelo CESP, né? Mas, enfim, não dá para a gente saber. Quanto à banca do TRF, para as etapas seguintes, para a prova discursiva, o que eu tenho reparado é que existe um interesse em aprovar. Quer dizer, eu não posso afirmar que disseram isso para mim, mas os juízes estão reclamando muito da falta de colegas,
tá certo? Da necessidade de acumularem e tal. Os concursos anteriores aprovaram poucos, tem muitas vagas na carreira. Nós temos atualmente 40 ou 45 vagas, sendo que temos mais 15 varas para instalar. 15 varas para instalar significa 30 cargos de juiz, porque toda vara tem o juiz titular e o substituto, né? Então a tendência é que até o fim do concurso a gente tenha quase 80 vagas para preencher na magistratura federal da segunda região. Então é vaga pra caramba, com certeza a gente vai ter um número de aprovados maior aí, porque a gente está vivendo um período de carência muito grande aí por falta de juízes, e eu acho que o tribunal está sensível a essa realidade. Então há um ânimo de aprovar. Então o que eu sugiro, esteja entre aqueles 300 primeiros que terão as suas provas corrigidas aí, as provas específicas, né, que passarão para as específicas. Agora, não tem um macete, nenhuma dica para dar em relação à banca examinadora, tá certo? Porque basicamente não são desembargadores que têm obras conhecidas e tal. E nem acredito que nessa atual circunstância, o CNJ marcando pressão em cima, o examinador vá pedir questões relacionadas a aspectos que só ele enfrenta nas suas obras. O CNJ está bastante rigoroso em relação à magistratura com esse tipo de examinador que faz questões para vender os próprios livros, né? E os examinadores da nossa banca aí do TRF da segunda região são pessoas honradas, muito distintas. Eu conheço alguns deles e tal, tenho certeza que eles não fariam isso, tá certo? Então é questão preparação para o concurso. Eu acho que não é preparação para a primeira etapa. Eu acho que você tem que se preparar como um todo. Quem se prepara para o mais, passa no concurso que exige menos. Se você se preparar só para a primeira etapa, o que vai acontecer? No intervalo entre a sua aprovação, espero que ela ocorra, e a segunda etapa, você vai ter muito pouco tempo para fazer aquela preparação necessária para a segunda etapa. Então, o que eu sempre recomendo aos meus alunos? Redijam. Não deixem de redigir. Sempre que possível, façam redações. Estudou um tema, no dia seguinte acorda, a primeira coisa, pega uma folha de papel ao maço e faz uma redação sobre aquele tema. Primeiro, você está fortalecendo a sua memória, tá? Você está buscando aquela informação, você está acostumando o seu cérebro a receber e despejar, receber e despejar. Segundo, você está ganhando fluência redacional, que é uma coisa que quem não redige, quem não está no trabalho, quem não é assessor de ministro, de juiz, de membro do Ministério Público, quem não está acostumado a fazer pareceres, a escrever, sente dificuldade. A pessoa sabe, a pessoa tem aquela informação, mas não consegue provar ao examinador que sabe, né? Não basta saber, você tem que provar ao examinador que você sabe aquele tema. Então, redija, conheça uma base doutrinária mínima, né? Não é que você deve conhecer todas as controvérsias, né? Mas além da lei e da jurisprudência, que é o que você costuma estudar para essas provas objetivas, tenha uma base doutrinária, porque na hora da dissertação ela vai fazer a diferença. Queria